Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa verdadeira história de espionagem que acontece dentro do nosso próprio corpo toda vez que a gente toma certos tipos de remédio. É uma trama digna de filme, com agentes secretos, missões sigilosas e até uma equipe de limpeza super eficiente. É uma pergunta que a gente raramente para pensar, né? Como é que uma pílula sabe que precisa resolver uma dor de cabeça e não uma dor no pé? A resposta está numa estratégia farmacológica brilhante, em que o remédio age como se fosse um agente secreto disfarçado. Então vamos lá, para a primeira fase da missão, a preparação. Para a gente entender como tudo isso funciona, primeiro a gente precisa conhecer o disfarce do nosso agente. E o nome dessa estratégia é profármaco. Olha, em termos bem simples, um profármaco é um remédio que a gente toma numa forma inativa, adormecida. Ele só vai acordar e começar a trabalhar de verdade depois que entra no nosso corpo e passa por uma transformação química. É como enviar um espião com instruções que só podem ser abertas no destino final. E esse disfarce é fundamental, viu? Ele pode proteger o remédio do nosso estômago, por exemplo, ou ajudar o corpo a absorvê-lo melhor. Tudo para garantir que o agente chegue intacto onde precisa. A ideia por trás disso é genial. O medicamento viaja pelo corpo de forma silenciosa, sem causar nenhum efeito, exatamente como um espião. Ele fica ali só esperando chegar no lugar certo ou receber o sinal correto para finalmente entrar em ação. Exatamente isso. Essa forma inativa não é um defeito. Pelo contrário, é um design super inteligente. O remédio está só aguardando a senha bioquímica certa para se transformar e cumprir o seu objetivo. E isso leva a gente direto para a segunda fase da operação, o gatilho. Como é que o nosso agente secreto finalmente recebe a ordem para agir? A resposta, e isso é bem interessante, está no nosso próprio metabolismo. Um exemplo ótimo disso é a lisdexanfetamina. Ela entra no corpo como um profármaco, totalmente inativa. Mas aí, quando ela passa pelo sangue e chega no fígado, que funciona como uma espécie de central de comando, as nossas enzimas quebram essa molécula. E é essa quebra que libera a anfetamina, que é a substância ativa que vai ter o efeito terapêutico. E aqui está o pulo do gato. Se o nosso corpo não fizesse essa etapa de ativação, o profármaco simplesmente passaria pelo sistema e seria eliminado sem fazer absolutamente nada. A missão inteira depende dessa transformação. Ótima pergunta. O remédio fez o seu trabalho, o efeito foi alcançado, e agora? O corpo não pode simplesmente deixar essa substância ativa circulando para sempre. É aí que começa a fase de limpeza. E é aqui que entra em cena a equipe de limpeza do corpo. É um processo bem sofisticado, pensado para desativar e descartar o nosso agente, garantindo que ele cumpra a missão e nada mais. Esse processo é conhecido como fase 2 do metabolismo. O nome técnico, reações de conjugação, pode até soar meio complicado, mas o objetivo é bem simples: preparar o agente para ser descartado. Pensa bem, depois que a missão terapêutica termina, a substância ativa vira basicamente um resíduo que precisa ser eliminado. O corpo, então, inicia um protocolo para fazer essa faxina de forma segura e bem eficiente. A analogia de etiquetar a evidência é perfeita. O corpo basicamente gruda uma etiqueta na molécula do fármaco, sinalizando que ela já pode ser descartada. E como é que funciona esse protocolo de desativação? Bom, primeiro, o corpo pega a molécula ativa do remédio. Depois, ele anexa nela uma outra molécula, que já é nossa, natural, como o ácido glicurônico. Essa junção cria um complexo novo, bem grande e solúvel em água, o que o torna inativo. É como colocar uma algema pesada no agente. Com isso, ele é neutralizado e fica prontinho para ser eliminado do corpo, geralmente pela urina ou pela bile. E essa citação resume tudo de uma forma brilhante. A fase 2 é literalmente o sistema de coleta de lixo do nosso corpo para os resíduos de medicamentos. Simples, direto ao ponto e muito eficaz. E com essa etiqueta molecular anexada, a atividade biológica do fármaco praticamente zera. A missão está oficialmente encerrada e o nosso agente é aposentado de forma segura e definitiva. Então, vamos recapitular essa jornada completa. Tudo começa com um disfarce, o profármaco inativo. Em seguida, vem a ativação pelo metabolismo, que libera a forma ativa para poder agir. Depois que a missão é cumprida, a etiquetagem da fase 2 o desativa. E por fim, a eliminação limpa todo o sistema. Uma operação de espionagem perfeita, do início ao fim. E a gente termina com essa reflexão.
Será que, ao dominar esses mecanismos de ativação e desativação, a ciência pode criar a próxima geração de medicamentos? Fármacos que agem com ainda mais precisão, com menos efeitos colaterais e com uma eficiência que hoje até parece coisa de ficção científica. É algo para se pensar, sem dúvida.